Começa agora o devocional Palavra de Fé, com o pastor Messias Almeida. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui no programa Palavra de Fé, a verdade que liberta. É um momento maravilhoso. Eu convido a você a estar conosco nesses momentos agora. E eu quero dar início aqui com a palavra de oração. Amado e soberano Deus, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Que o Senhor, Pai, abra os nossos corações, a nossa mente, para que o que vai ser dito, o que vai ser ensinado, possa ser aplicado integralmente, Senhor, na nossa vida, Senhor. Toma a tua direção desta live, dessa gravação, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, eu queria falar sobre aplicação. Quando a gente fala de aplicação, a gente fala de prática. Costumamos dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e ela é. E com muita propriedade você deve afirmar isso. Mas muitas vezes ficamos somente na fé, e a prática muitas vezes fica esquecida. Mas as duas coisas têm que ser realmente usada uma junta da outra. É a fé e a prática. Tem que estar junto, conforme as Escrituras diz. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. De que nada adianta a gente tanto ouvir, de nada adianta a gente tanto estudar, tanto ensinar, se a gente não consegue aplicar na nossa própria vida. É algo realmente que deixa o coração de Deus triste. Deus quer que você entenda pouco, mas aplique mais na sua vida. Então, o apóstolo João, também escrevendo lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 34, ele diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós passamos da morte para a vida quando nós fazemos morrer a nossa natureza terrena. Tudo aquilo que a gente praticava antes, tudo ficou para trás, os nossos costumes, a nossa cultura antiga, tudo se fez novo para nós. Porque, meus irmãos, a raiz de muitos problemas que nós temos está exatamente na atitude de desprezar a palavra de Deus. Deus conhece muito bem os nossos corações. Deus sabe muito bem quem guarda e quem não guarda a sua palavra. Sabe quem ama e quem não ama a sua palavra. Mais uma vez, a palavra de Deus nos é dita lá no João, capítulo 14, 23. Mas ele afirma que se alguém guardar a sua palavra, ele também o amará e fará nele morada. Então veja bem, aqui na palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos guardar a palavra. Nós devemos amar esta palavra, porque Deus nos amará e vem, faz morada em nossos corações. Somos templos de Deus, somos casa espiritual de Deus, morada do Espírito Santo. E ele diz assim: qualquer pessoa, independente do seu credo religioso, qualquer pessoa, pessoal, que guardar a palavra de Deus, Deus o amará e fará em nós morada. Aquele que ama a Jesus e guarda os seus mandamentos é aquele que é amado pelo Pai. Então, é estes que Jesus se manifesta. A cada dia que passa, o Senhor exerce sua paciência, sua ética e sua misericórdia ao nosso favor. E Ele oferece ao mundo a oportunidade do mundo se arrepender. Deus, Ele tem sido tolerante, paciente. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho e você ainda continua em cima do muro? Talvez, se você refletir, você vai encontrar a resposta do Senhor. Está na hora. O Senhor tem sido paciente, tem dado a nós tantas oportunidades. Deus tem falado muito a nossos corações ultimamente, do poder da palavra.
mas a ênfase tem sido dado a palavras místicas, né? Nós temos falado muito sobre salvação, sobre fé, mas também temos dado muito ouvido às palavras místicas, palavras que falam sobre maldição, sobre imprecaução, ou seja, maldição e praga é o que a gente mais tem ouvido. Temos esquecido do poder sobrenatural de Deus. Deus, ele tem o poder sobrenatural de agir na tua vida. Deus tem o poder sobrenatural de você apresentar a Ele uma causa, uma dificuldade, uma dor, uma doença incurável. Ele tem o poder para curar, fazer um milagre. E Deus, ele espera só de nós que a gente dependa do sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus, ele vem ao nosso encontro com base na nossa fé. Quando nós falamos com Ele, através da oração. Deus, ele gosta de falar. A Bíblia, ela é a prova disso, pois é a declaração da sua própria vontade. A diferença entre a palavra de Deus e a nossa é que nunca cometerá erro, por mais que fale, enquanto nós pecamos todos os dias contra Ele, né? Devemos, como servos de Deus, estar sempre prontos para ouvir a sua voz, a voz do nosso Deus, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o 22. Olha o que aqui o texto sagrado também nos ensina. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Que grande maravilha essas lições, querido. É a palavra de Deus que produz justiça. Precisamos ter moderação na hora da gente falar, na hora de repassar uma informação, na hora de ferir. Precisamos entender que as feridas podem ser profundas e podem ser de difícil cicatrização. Por isso devemos falar com fundamento, com certeza, como o texto nos afirma: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. E isso só é possível se você levar a sério a leitura da palavra de Deus. Levar a sério é tentar colocar em prática o que ela ensina. Com certeza, se você fizer isso, você será feliz e abençoado. Vou fechar esse ponto concluindo com a palavra de Deus, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25, quando ele diz assim: muitas pessoas têm ideia equivocada de que ouvir um bom sermão é o que nos faz crescer e receber bênção de Deus. Não é ouvir, querido, mas sim o praticar, que redunda a bênção. Muitos cristãos costumam marcar, às vezes, passagem bíblica, mas nunca marcaram a sua própria vida. Então, quero deixar um texto para a sua reflexão, capítulo de Tiago 1, versículo 22 e 25. Que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações e que a gente possa refletir na palavra em nós implantada, refletir naquilo que Deus tem feito na nossa vida. Oremos todos ao Senhor. Pai de infinita graça, nós agradecemos por mais essa oportunidade. Fica conosco, Senhor, abençoa a tua casa, abençoa os teus filhos, aqueles que estão conosco, orando, buscando, intercedendo pela sua família, pela sua causa. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Eu quero dizer para vocês que nós sou o pastor Messias, da Igreja Batista Boa Esperança, da Igreja Batista em Pajuçara. Quero fazer um convite a você a estar conosco, a escolher um dos horários do nosso culto, certo? Todas as terças-feiras temos o culto dos homens, às quartas-feiras o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Também temos na quinta-feira uma escola de teatro e na sexta-feira temos a oração e intercessão. Dia de sábado nós temos várias programações também diferentes. No domingo pela manhã, nossa escola dominical,
e à noite nosso grande culto. Que Deus assim nos abençoe poderosamente. Um forte abraço em nome de Jesus.